Church, o título da palavra de hoje é Para que temos vivido? Para que temos vivido? E é claro que esse título remete muito a nós mães, porque muitas de nós mães, a gente vive muitas vezes para os nossos filhos. Né? Muitas mães abrem mão da sua própria vida, às vezes, por amor a um filho. Né? Tudo é eles em primeiro lugar sempre. Mas essa pergunta hoje aqui não é só para as mães. Essa pergunta hoje aqui é para todos nós. Essa pergunta é para você. Amém? Essa pergunta é para todos nós. Para que nós temos vivido? Será que essa tarde aqui agora a gente poderia realmente parar por um segundo, desconectar do automático e meditar um pouquinho nisso? Para que eu tenho vivido? Será que você poderia se fazer essa pergunta agora? Para o que eu tenho vivido? O que me faz levantar todo dia? O que me ajuda a ter ânimo para continuar? O que não tem feito você desistir? Sabe, o que é o objetivo número 1 da sua vida? Qual que está lá no topo? Qual é o seu maior objetivo na vida? E essa pergunta foi ressoando no meu coração já há muitas semanas, sabe? E eu creio que o Senhor quer falar com a gente aqui hoje. Nosso amigo Mendes, né? Não sei quem estava aqui, mas ele pregou também sobre propósito. Alguém lembra disso? 2 domingos atrás. Só que o Mendes, ele trouxe aquele propósito que é específico, né? Aquele propósito que é específico e individual de cada um de nós. Que tem a ver com os nossos dons, né? Tem a ver com os nossos talentos. Mas hoje eu estou aqui não para falar desse propósito específico individual, mas eu estou aqui hoje para falar sobre o nosso propósito comum. O propósito pelo qual eu e você nascemos. O propósito que é comum para todos nós. Que propósito é esse? Nós nascemos para glorificar a Deus. Eu e você fomos gerados no ventre das nossas mães para glorificar a Deus. E é sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração aqui hoje. E talvez você pense assim, mas algumas pessoas pensem, eu já sei disso. Só que o que acontece é que muitas vezes essa correria da nossa vida e a pressão do mundo para que a gente viva para as coisas terrenas, para que a gente viva para o sucesso, para o trabalho, para sonhos e conquistas, faz com que muitas vezes a gente viva para essas coisas e se distancie cada vez mais, às vezes sem querer, às vezes silenciosamente, a gente acaba se afastando, church, do nosso principal e primeiro propósito para o qual nós nascemos. E a gente fica com os olhos na terra, ao invés de olharmos para as coisas do alto. E isso está mostrando muito para a gente através da palavra, que está lá em Colossenses, eu queria ler com vocês. Colossenses 3, do 1 ao 2. O apóstolo Paulo fala assim para a gente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, para eu crer nisso daqui, preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer que a palavra de Deus
é tudo que eu preciso. Eu preciso que a palavra de Deus está me direcionando para a minha melhor vida. Eu preciso que meu Deus me ama muito e por isso Ele deixou essas palavras para mim. Porque Ele quer me guiar e me dirigir para a melhor vida, porque Ele nos ama. Então tudo que tem aqui na palavra é o melhor e maior direcionamento que nós poderíamos ter para nós, para a nossa vida. E a palavra nos aconselha isso. Vou ler de novo ali o versículo 2, que diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí eu queria fazer essa palavra em 3 pontos. Principalmente para quem está anotando, quem gosta de anotar. Isso ajuda a gente a organizar um pouco melhor as nossas ideias. Então, o primeiro ponto para essa palavra é o perigo de transformar bênçãos em propósito. O perigo de transformar bênçãos que Deus nos dá em propósito. Gente, vocês entendem que não existe nenhum problema, nenhum mesmo, da gente se dedicar à nossa família, se dedicar aos nossos filhos, se dedicar aos nossos estudos, se dedicar a crescer mais, a construir os nossos sonhos. Vocês entendem que não há nenhum problema em ter essas coisas, ou até mesmo buscar essas coisas? Porque isso tudo é bênção de Deus para nós, amém? O problema está não quando a gente tem essas coisas ou busca essas coisas, mas quando a gente vive para essas coisas. Quando a minha vida está sendo regida para isso. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Aí que a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu pedi para colocar uma frase para a gente ler aqui que diz: todas as bênçãos e presentes que Deus nos dá não têm um fim em si mesmos. Eles são meios pelos quais glorificamos a Deus. Eu vou ler de novo. Todas as bênçãos e presentes que Deus te dá aqui nessa terra, tudo que Ele te deu aqui, não tem um fim em si mesmo. Mas eles são meios pelo qual Deus nos dá para que Ele seja glorificado. A família é extremamente importante. A gente prega tanto aqui sobre isso, não é verdade? A família é tão importante. Olha a gente aqui hoje celebrando, né, o Dia das Mães. Mas o que a gente precisa lembrar é que muitas vezes a gente coloca até mesmo a nossa família em primeiro lugar, no lugar que é de Deus. Porque às vezes a gente está muito esperto em não colocar o dinheiro, às vezes a gente está muito esperto em não colocar, trabalho. Mas muitas vezes a gente acaba colocando a nossa família em primeiro lugar. No lugar que pertence a Deus. Vocês estão entendendo isso? Pedi para colocar uma frase aqui para a gente ler também. A família é um presente e parte do propósito de Deus para muitos de nós. Mas ela não é o propósito supremo da nossa existência. Deus é. Vocês estão entendendo isso? Ela faz parte desse propósito. Eu coloquei outra frase para a gente meditar. Quando vivemos para Deus, consequentemente, a gente ama melhor. A gente cuida melhor. E a gente serve melhor a nossa família. Por quê? Porque é Ele, é Deus, quem nos dá sabedoria, quem nos dá equilíbrio e que nos dá graça para sermos a melhor mãe, o melhor marido, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor amigo. A gente está entendendo isso aqui juntos hoje? Que Ele precisa ter o primeiro lugar na nossa vida e nada pode tirar esse primeiro lugar. O nosso foco precisa ser Jesus. O nosso foco precisa ser Ele, porque é dele que vem a capacitação para você cuidar bem e maravilhosamente da sua família, do maior e melhor presente que Ele te deu. Mas é um presente que Ele te deu. Eu sei que tem muitos jovens
ou não jovens, mas pessoas, por exemplo, solteiras, que estão querendo um namorado, né? Que estão querendo uma namorada, que estão querendo um marido, uma companheira de vida. E, gente, isso tudo é muito bom, porque é plano e propósito de Deus para a nossa vida. Porém, eu queria falar algo aqui. Tem algum solteiro aqui? Esse o Rua, tipo assim, eu não queria ser, mas já que você perguntou, eu tenho que falar. Mas deixa eu falar uma coisa. A busca por esse marido, a busca por essa esposa, não pode ser o objetivo número 1 da nossa vida. Não pode. Porque quando as coisas terrenas, seja lá o que for, é o objetivo da nossa vida, gente, a gente nunca vai ser pleno verdadeiramente. Sempre vai estar faltando algo. Por quê? Porque a nossa vida ela só é preenchida verdadeiramente por Jesus. Eu até pedi para colocar essa frase: só Jesus pode satisfazer a fome e a sede da alma humana. Só Ele pode nos tornar completos. Só Jesus pode satisfazer. E aí tá lá. Cadê esse versículo? Não tá aqui agora. Talvez chegue ali mais para frente. Ah, tá aqui. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é a plenitude que só Jesus pode nos dar. Escuta isso, church. Quando a sua base ou os seus fundamentos são coisas dessa terra, quando os seus fundamentos, ou o motivo pelo qual você vive, está totalmente conectado com coisas da terra, é aí que a ansiedade entra. É aí que a preocupação entra. É aí que o medo surge. A gente está entendendo isso? Quantas vezes, eu queria perguntar para vocês, quantas vezes o nosso maior estresse estava relacionado a coisas que são terrenas demais? Talvez todas as vezes? Então você percebe que quanto mais a gente vive para as coisas desse mundo, mais a gente se torna ansioso, mais preocupado, com mais medo, com mais frustrações, uma pessoa mais frustrada. Tem alguém entendendo isso aqui? Olha o que Jesus fala na parábola das sementes. Para quem não sabe, Jesus conta uma parábola da semente. Essa semente significa o quê? Alguém sabe? A palavra de Deus. E ele conta ali que sementes, a palavra de Deus foi lançada em vários terrenos, ou seja, em vários corações, né? E tem uma hora que essa semente ela é lançada num lugar que tem espinhos. Quem se lembra disso? E olha o que Jesus fala para a gente em Lucas 8,14. A parte que caiu, a parte do quê? Da semente, certo? Da palavra. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, mas seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, assim, quantas vezes a gente pode até ouvir essa palavra, a gente pode ouvir a palavra de Deus, mas a gente precisa se render a Ele num nível e falar: Pai, tira de mim toda e qualquer preocupação pelas coisas dessa vida que passa, que vai passar. Espírito Santo, me capacita a viver para você. Muda a minha mente, muda o meu coração, eu me rendo a Ti. Eu quero viver
para você. Eu quero que a minha vida seja para glorificar o seu nome, porque eu não quero que esses espinhos sufoquem a palavra, a sua palavra que habita em mim. Eu não aceito que as preocupações dessa vida, a ansiedade dessa vida, sufoque a palavra ao ponto dela não frutificar, ao ponto dela não amadurecer, ao ponto da gente não conseguir viver isso, ao ponto da gente não conseguir comer desses frutos, experienciar isso, experienciar o que a palavra diz para nós, o que ela nos garante, o que ela nos promete. Tem alguém aqui comigo? Amém? Quando o nosso fundamento está nas coisas naturais, estamos construindo a nossa vida sobre um chão que é instável. Quando a gente vive o nosso objetivo de vida principal, o nosso alvo, pelo que a gente acorda de manhã, são coisas aqui dessa terra, a gente precisa se lembrar que nós estamos vivendo sob um chão que é completamente instável. E que esse chão pode, em algum momento, desmoronar. E aí? E se desmoronar? Como fica a sua vida? E se esse chão desmorona debaixo de você? A sua vida vai perder sentido? Você vai deixar de querer viver? Sabe, gente, então a gente precisa pensar sobre isso, entender que quando a gente está fundamentado em Jesus, quando a nossa vida está fundamentada nas coisas do alto, o nosso olhar é Ele, a nossa vida é para Ele, por mais que a gente passe por momentos muito difíceis, por mais que a gente passe por momentos que parecem um caos, o nosso chão é firme e eu não vou me abalar. Eu continuo tendo esperança, eu continuo crendo que eu tenho vida, eu continuo tendo propósito para qual viver. Não é isso que fala aquela música, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tem alguém que sabe cantar essa música aqui? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. É essa certeza que nós temos. Por mais que a gente passe por momentos muito dolorosos nas nossas vidas, eu posso continuar crendo, eu posso continuar vivendo, eu posso crer no amanhã, porque o que está debaixo dos meus pés não são coisas passageiras, não são coisas instáveis, mas é uma firme rocha que não se abala. E é isso que a palavra nos diz em Mateus. Olha o que diz em Mateus 7. Do 24 e 25, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Porque tinha a sua vida fundamentado em algo que não se abala, que não rui, que não se desfaz. E é por isso que a gente pode viver essa vida
com Deus acima das circunstâncias. Quando a gente vive para Ele, quando a gente cumpre o propósito pelo qual eu e você nascemos, que é viver para glorificar a Ele. Aí a gente tem o verdadeiro sentido da vida. Segundo ponto da palavra, viver para o natural nos dá ilusão de controle. Viver para o natural nos dá a ilusão de controle. A gente sabe, no fundo, que a gente não tem controle absoluto de absolutamente nada. Porém, quando a gente tem coisas terrenas no centro da nossa vida, a gente se torna dependentes dela. E aí é o momento que a gente vai tentar controlar elas. A gente vai tentar controlar tudo. A gente vai tentar controlar os nossos filhos. A gente vai tentar controlar o nosso trabalho. A gente vai tentar controlar os resultados. A gente vai tentar controlar as circunstâncias. Não é verdade? Por que a gente tenta controlar isso? Porque a gente se tornou dependente disso. Isso é o centro da nossa vida. E aí, de novo, é aí que a ansiedade surge. É daí que vem o medo. Olha, vocês estão entendendo? É daí que vem as preocupações. Porque a gente começa a carregar um peso que nunca foi feito para a gente carregar. A gente tenta controlar algo que nunca foi feito para a gente controlar. Ponto final. A gente esquece, olha isso, church, a gente esquece que tudo pertence a Deus primeiro. Church, deixa eu falar algo para você que talvez você não saiba, eu não sei, mas você sabia que a gente não é dono de nada? Nós não somos donos de nada, gente. Nós somos, eu e você, a gente é administrador de coisas, de bênçãos que Deus nos dá para a gente cuidar, que Ele confia a mim e a você cuidar por um tempo. Vocês estão entendendo isso? Ele nos dá, Ele nos confia coisas para a gente cuidar por um certo período de tempo. Quando a gente entende isso, a gente então para de viver no desespero de quem precisa sustentar tudo sozinho. Amém? Olha o que diz o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. A gente tem esse versículo aí, JP? Não? Sorry. Vou ler para vocês de novo. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nela vivem. Tudo pertence a Ele. Pedi para colocar essa frase. Quando entendemos isso, podemos, enfim, o quê? Descansar. Porque percebemos que existe um Pai soberano cuidando daquilo que Ele mesmo confiou às nossas mãos. Ele mesmo confiou. Ele cuida daquilo que Ele confiou às suas mãos. Quando eu vivo para Deus, eu me rendo. Pedi para colocar essa frase aí também. Quando eu vivo para Deus, eu me rendo, confio e dependo dEle. Por quê? Olha o que diz Romanos 11:36. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém.
Gente, por ele, quando ele fala por ele, para ele, por ele, desculpa, dele, vamos voltar lá, tá ali o versículo. Pois dele, tá vendo? Dele, por ele e para ele. Do que Deus está falando aqui? Dele, da nossa origem. Nós viemos de Deus, nós viemos dele, nós surgimos dele, por ele. Por que por ele? Porque ele é a nossa sustentação. Jesus é a nossa sustentação. Ele é quem sustenta a sua vida. E para ele, o que é o parte do para ele? Alguém sabe dizer? Tá ali, né, gente? Vamos lá. Para ele é o quê? O nosso propósito. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você poderia declarar isso com a sua boca? Dele. Para ele a glória para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. E a Bíblia ela nos conta de uma história de Ana. Quem conhece a história de Ana? E está muito relacionado com uma pessoa que entendeu isso. Né? Quem não sabe, Ana era uma mulher que queria muito ter um filho. E ela não conseguia ter o filho. E a Bíblia mostra pra gente que ela chorava, que ela sofria. Né? Quem entende um pouco o que significava não ter filho naquela época, significava vergonha e humilhação diante de todos. E Ana estava sempre, constantemente ali, pedindo isso a Deus, implorando isso para Deus. Só que daí, Ana, ela parou de enxergar o seu filho como apenas uma resposta de um desejo dela. E Deus então mudou a perspectiva de Ana e fez ela entender que o filho dela era propósito de Deus. Então a Bíblia mostra que Ana orou diferente. E eu queria mostrar para vocês, eu não consigo mostrar toda a história, então eu peguei alguns versículos para a gente poder ver isso juntos. Ana, né? Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca mais serão cortados. Então, a partir dessa oração que Ana fez, dedicando esse filho ao Senhor, Deus então concede ela. Quem? Alguém sabe quem era o filho de Ana? Samuel. Uau! Ninguém mais, ninguém menos que Samuel. Um dos maiores sacerdotes que a palavra conta pra gente, aquele que ungiu o rei Davi. E aí, quando Deus dá a Ana esse filho, Samuel, no versículo 22 diz, ela falando: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Você percebe como Ana estava aflita com relação a algo, mas aquilo era para ela, na hora que ela entendeu que tudo é para honra e glória de Deus, Deus concedeu um filho. Queria cumprir um dos maiores propósitos que o mundo já viu. Samuel não existiu apenas para Ana. Samuel existiu para glorificar a Deus. Apresentar os nossos filhos como a gente faz aqui na igreja, que a gente vem apresentar ele, não é um ato único, gente. É um ato que a gente faz todos os dias. Apresentar os nossos filhos a Deus. Eu, assim como a Lê, que ela comentou aqui no host, por muitos anos também
esperei, perdi um e depois por muitos anos esperei o Joshua. E desde que eu estava grávida, sempre declarei que o meu filho é para a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês também fizeram isso. E agora, depois dele nascer, quando eu olho para ele, gente, tudo que eu sonho para ele, tudo que eu oro por ele, tudo que eu invisto na vida do meu filho, é para que de alguma forma ele glorifique a Deus. Todo mundo sabe aqui que ele ama música e tá sempre tocando alguma coisa, sempre. E o fato de eu ter investido, a gente investiu em colocar ele numa aula de musicalidade infantil, toda vez que eu vejo ele tocando algo, fazendo algo, eu só consigo pensar nele, louvando a Deus, ministrando louvor, tocando vidas, atraindo pessoas para Jesus, sendo uma bênção, vivendo para glorificar a Deus. E esse tem que ser o nosso propósito. É isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Aos nossos filhos, a nossa família, tudo, nosso trabalho, tudo que você faz, que você almeja, é para a glória, precisa ser para a glória de Deus. Esse precisa ser o nosso objetivo principal. Amém? E o terceiro e último ponto. Pô, gente, Dia das Mães, ia ser difícil eu não chorar, né? Vamos lá. Terceiro ponto. Nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Amém? Nosso propósito de vida. Se você cumprir só esse propósito, é para tudo que você nasceu. Todas as outras coisas, seus outros propósitos específicos, que vêm através dos dons que Deus te deu, eles vão surgir. Sabe por quê? Porque esses propósitos, esses dons, tudo que Deus te deu, faz parte desse propósito maior, que é glorificar a Ele. Então não se preocupa em outros propósitos, se preocupa com esse, todo o resto o Senhor vai entregar nas suas mãos. Fomos criados, dentro desse terceiro ponto eu tenho 3 pontos. Fomos criados para a glória de Deus. Olha o que diz Isaías. Porque tudo que a gente fala aqui está baseado na palavra, amém? Então, fomos criados para a glória de Deus. Está baseado em quê? Isaías, baseado em vários versículos da Bíblia, amém? Mas eu trouxe um aqui, Isaías 43, 6 e 7. Diz: de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Você é esse filho, você é essa filha que Deus está falando, venham. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A quem criei para o quê? Vamos lá, vamos tomar biotônico Fontoura. Cadê as mães que deram biotônico Fontoura aí para os filhos? Eu tomei muito biotônico Fontoura, gente, misericórdia aquilo ali. Só Jesus na causa. Tem mais alguém que tomou biotônico Fontoura aqui? Caramba. Meu Deus, só a misericórdia do Pai. Aquilo ali tinha gosto do quê, gente? Cachaça. Eu acho que tinha álcool mesmo que te sentia arder, não era não? Gente, que absurdo, né? Para pensar. A gente que está vivo até hoje, a gente é mais do que vencedor, gente. Pelo que a gente já passou nessa nossa infância. Mas vamos lá, vamos tomar biotônico Fontoura agora. Espiritual, não mais físico. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu formei e eu fiz. Deus te formou, Deus te fez.
para a glória dele. Amém, gente? Glória a Deus, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te glorificamos, nós te bendizemos. A você toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Você é o centro, você é o objetivo, você é o nosso propósito, Pai. A gente declara aqui hoje isso em nome de Jesus. Quando vivemos para Deus, vivemos a verdadeira plenitude de vida. Uma vida de paz por dentro, de paz por fora. Quando a gente vive para Deus, a gente pode viver, sim, uma vida de alegria constante. Constante. Mas por quê? Por que eu posso viver essa vida de paz por dentro, paz por fora e alegria constante? Porque a nossa vida pertence a Ele. E por mais que a gente passe por tempos difíceis, a gente tem a plena convicção, olha isso, que aquele que nos chamou também sustentará a nós e a nossa família para cumprirmos o propósito que é dele. Aquele que me chamou para a glória dele, ele vai me conduzir, ele vai cuidar de mim para que eu possa cumprir esse chamado. Esse maior chamado. Segundo ponto, dentro do ponto 3, nossa vida deve revelar Cristo. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Terceiro ponto dentro desse ponto 3. Existimos para anunciar e manifestar Jesus. Existimos para anunciar e manifestar Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 2:9. Gente, vocês estão empolgados? Vocês estão felizes que a gente está falando aqui tudo pelo qual a gente verdadeiramente vive? Ou deve viver? Está tudo aqui. É para isso que a gente vive. Amém? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são o sacerdócio real, nação santa, povo o quê? Exclusivo de Deus. Você é exclusivo de Deus. Você pertence a Deus e é exclusivo dele. Para o quê? Para o quê? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos para isso. No meio do caminho, temos coisas terrenas para cuidar, temos coisas naturais para cuidar, mas o objetivo, o foco, o objetivo final é, de alguma forma, através de tudo que eu faço, que eu ganho, que eu vivo, é para glorificar Jesus, é para anunciar Jesus e manifestar Jesus de alguma forma para alguém. Esse é o nosso maior chamado, revelar Jesus, anunciar as grandezas dele. Mostrar ao mundo quem Jesus realmente é. Querido, querida, você não está escutando essa palavra aqui à toa. Essa revelação que Deus te deu da graça dele, do evangelho, da obra consumada de Jesus, não é à toa. Você entende isso? Essa revelação que transformou a sua vida, que tem transformado você, é para a glória dele, é para ser compartilhada, é para alcançar outras vidas. Não é à toa pelo qual a gente tem essa revelação que a gente tem.
Isso não é um chamado para mim e para o Ray. Isso não é um chamado para os nossos pastores somente. Isso é um chamado para mim e para você. Jesus está falando ali através de Pedro. Ele não está falando que ele chamou os pastores para anunciar a grandeza de Deus. Ou falou? Ele fala, nós que somos povo exclusivo de Deus. Ele nos predestinou para anunciarmos a grandeza dele. É para isso que a gente precisa viver, church. Sabe por quê? As coisas dessa terra logo passarão. E essas palavras que a gente recebe aqui, essas palavras que o Senhor tem ministrado em nossos corações é que contém vida e vida eterna. Para os nossos amigos, para os nossos familiares, que contém salvação. E a gente precisa, em nome de Jesus, buscar ter essa revelação em nosso coração. Porque o tempo está passando. E a gente precisa ter esse senso de propósito de anunciar Jesus. De anunciar a salvação, de anunciar o amor dele, a graça dele, a reconciliação com o Pai. Para que os nossos amigos, familiares possam viver com a gente na eternidade. O Senhor está falando isso muito forte, sabe? Aos nossos corações, o que realmente importa. Para que a gente tem vivido todos os nossos dias. Qual é o propósito? O nosso vídeo, a igreja que eu vejo, o nosso pastor Fragali pergunta isso. O que eu posso fazer nessa terra que tenha repercussão eterna? Porque é isso que vale. Mas, gente, eu posso falar aqui um tempão para vocês sobre tudo, mostrar versículos lindos e poderosos. Mas isso é uma decisão individual nossa de realmente se render a Ele. Falar, Pai, eu decido, eu quero viver para você. Eu quero viver essa vida plena. Eu quero experimentar verdadeiramente a Tua palavra se manifestando na minha vida e gerando frutos e frutos maduros. Aleluia! Quando vivemos para anunciar as grandezas dele, não nos preocupamos mais em correr atrás das bênçãos, pois elas começam a correr atrás de nós. Gente, isso é líquido e certo. Anota isso. Quando a gente passa a viver para ele, eu não preciso mais correr atrás de nada. As bênçãos começam a correr atrás de mim. Eu sou abençoado, eu sou favorecido. Porque o propósito da minha vida é glorificar Ele. Mateus 6,33. Busquem, pois. Gente, eu oro para que a gente não só saiba esse versículo de cor. Eu oro para que a gente tenha uma revelação não na nossa mente, mas que a gente tenha uma revelação, uma convicção, uma certeza profunda no nosso coração desse versículo. Porque é uma promessa onde, gente, todos os nossos problemas se resolvem aqui nesse versículo. Vocês estão entendendo isso? Onde o que você precisa se resolve aqui nesse versículo. Porque ele fala que todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Sem exceção. E eu declaro que a gente vai viver esse versículo verdadeiramente. Não só saber ele de cor. Um exemplo de quem não mais correu atrás da bênção, mas a bênção correu foi Uzias. Gente, Uzias foi um jovem de 16 anos que se tornou rei com 16 anos. E ele reinou por 52 anos. E olha o que diz a palavra. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Pessoal que está grávida e se quiser colocar esse nome para o filho, dá tempo. Dá tempo para mudar, Jecolias, anota aí. Uzias fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E olha que chama atenção ali. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias não buscou a prosperidade. Uzias buscou quem? O Senhor. E enquanto Uzias buscava o Senhor,
Deus o fez prosperar. Deus também nos mostra isso ali em Mateus. Quando Jesus envia os discípulos para pregar, vocês se lembram disso? Quando Jesus está enviando os seus discípulos para pregar as boas novas, olha o que ele fala ali em Mateus 10. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. E aí olha o que ele diz. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. O que Jesus estava ensinando ali para os discípulos? Pedi para eu colocar uma frase. O que Jesus estava ensinando era, vocês não precisam colocar a segurança de vocês nas coisas materiais. Porque aquele que chamou vocês também é poderoso para sustentar vocês. Eu vou ler de novo. Vocês não precisam colocar a segurança de vocês nas coisas materiais. Porque aquele que chamou vocês, era isso que ele estava falando para os discípulos. Eu os chamei, eu também irei prover, eu também irei cuidar de vocês. E aí o mais engraçado é que lá depois, Jesus relembra isso aos discípulos. Olha o que diz em Lucas 22:35, ele relembra isso e fala assim: então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Nada, responderam eles. Nada. Quando a gente vive para glorificar a Deus, a gente pode confiar, church, que nada, absolutamente nada nos faltará. Jesus disse para Marta, e eu queria falar hoje aqui para vocês. Marta, Marta, você está tão ansiosa e preocupada com tantas coisas. Eu, porém, lhe digo que o quê? Que somente uma coisa é necessária. Depois ele fala, Maria escolheu essa melhor parte. Church, se isso não for suficiente para a gente confiar nisso, confiar nessa palavra e viver essa plenitude que Deus tem para nós, viver uma vida de verdadeira paz, de verdadeira completude, de verdadeira plenitude, até a gente voltar para os braços dele, eu não sei mais o que pode nos convencer disso. E sabe, eu queria fazer esse apelo aqui. Church, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte todos os dias da sua vida. E tudo lhe irá bem. E não sou eu que estou garantindo isso. É aquele que possui o universo na palma das suas mãos. É aquele que não mente, é aquele que não muda. É aquele que é poderoso para confiar e para testemunhar o que a palavra dele diz.